Fala, piloto Raiz, nós estamos aqui num curso de NR31 com o Julião, né? E ontem nós acabamos, após o horário da NR31, nós fomos para campo fazer determinação de faixa de aplicação, né? E entender, né? A deriva, né? Que causa principalmente por vento. Nós usamos diferentes espectros de gota, tá? Depois o Júlio vai explicar essa parte para vocês certinho aí. Né, vamos aproveitar para explicar para os alunos também, já para gravar o vídeo e para deixar registrado aqui. Eu tenho falado muito, eu tenho batido muito na tecla que nós estamos usando os dados do trator para o drone. Isso não é legal, isso não é bom, tá? E para provar isso, nós vamos começar com muitos estudos. O Júlio é parceiro nosso aqui, vai ajudar a gente fazer uns estudos científicos, né, para a gente chegar em conclusões. Será que eu posso voar com drone até quantos quilômetros por hora de vento? Qual a temperatura? Qual a umidade relativa do ar, né? Qual o tamanho de gota ideal? Nós estamos cometendo graves equívocos aí com tamanho de gota, com velocidade de vento, com umidade relativa, com temperatura, justamente porque nós estamos comparando o drone com o trator e nós sabemos das grandes diferenças que existem entre os dois, né? Um tem uma altura de barra ali, do momento que a gota sai do bico, da ponta de pulverização, do bico atomizador até a cultura no trator, 50, 60 centímetros. No drone, 5, 6 metros, 4 metros. Né? Então, nós temos, essa gota passa por muito mais obstáculos, né? Muito mais intempéries para ela chegar até a planta. E para provar isso, né? Esse estudo que a gente fez ontem, isso vai ser muito legal, porque os alunos que estão aqui, eles puderam comprovar que não pode se voar aí com vento acima de 5 km por hora. As pessoas estão alinhando o tiro, né, colocando o drone para voar na transversal, colocando o vento de través e voando, achando que isso vai resolver o problema de tudo, e não resolve, nós sabemos disso. E nós podemos comprovar, né, Júlio, com o nosso estudo ontem, vários experimentos nós fizemos ontem, mas eu quero dizer para vocês que tudo isso que nós fizemos aqui é dividido em 3 passos, 3 momentos ou 3 pilares. O momento da coleta da informação, onde nós colocamos os papéis hidrossensíveis, né, os toquinhos lá, colocamos os papéis hidrossensíveis nos toquinhos, né? O Júlio vai explicar como é que nós fizemos tudo isso. O drone passou aplicando, nós coletamos esses papéis. Hoje, enquanto o Júlio ministrava o curso aqui, eu fazia o processamento dessas informações. A gente pega um scanner digital, né, e faz a leitura daquele papel para chegar nas conclusões que nós vamos chegar. Então, o primeiro momento é o momento de coleta de informação em campo. O segundo momento é o momento de processamento dessa informação. O terceiro momento é o momento onde você compila essa informação e você chega em uma conclusão. É justamente, eu acho que o momento mais importante, Júlio, é esse momento que você vai fazer agora. Sim. Né? É compilar essas informações, nós já compilamos, nós geramos um gráfico, só que mais do que gerar um gráfico, tem que entender esse gráfico. Uhum. Né? Então, Júlio, eu vou deixar com você agora para você explicar para o pessoal aqui, tanto para os alunos quanto para quem está assistindo esse vídeo, né, a interferência do vento no spray de aplicação, né, e como que o vento muda a dinâmica da aplicação. O drone, às vezes, ele continua, não, e às vezes ele tem uma faixa até maior do que a faixa de 12 metros que a gente prega, porém é uma faixa distorcida, né? É uma faixa que está aplicando no tiro de baixo e não no tiro que o drone está passando, né? E talvez se você acerte, tem muita gente acertando no erro. Por que no erro? Porque ele está aplicando aqui com o drone, a faixa está para cá e ele volta para cá e aí ele está aplicando aquela faixa do tiro anterior, e assim vai, um compensa o outro, mas no vizinho de baixo você queima a roça dele e na parte de cima daqui da cultura você deixa uma falha de aplicação, né? Nós queremos acertar acertando, né? Então, vai, Júlio, eu vou passar para você aí e mostra para a gente aí o que nós conseguimos, a que conclusões nós conseguimos chegar, né? Com aquele estudo nosso, com todas essas 3 etapas que nós fizemos. Lembrando que essas conclusões que nós vamos chegar aqui agora não foram estudadas nem pensadas. O Júlio, com toda a experiência dele, ele vai pegar esse gráfico e a gente vai discorrer e discutir, né, Júlio? E chegar em algumas conclusões, mas depois disso nós vamos aprofundar muito nesses estudos, né? Então isso aqui é um pré-resultado, né, Júlio? Vai lá, vou passar a bola para você aí. Valeu, Tino. Olá, pessoal, piloto Raiz e quem estiver nos assistindo em todo esse Brasil imenso
É importante porque nós temos a chegada de uma tecnologia fantástica. O equipamento, drone, ele veio para ficar. Mas ele vai ficar à medida que nós avançarmos em tecnologias de aplicação voltadas para o drone. Nós temos aí importado de equipamentos como pulverizador de barras e nós temos uma outra situação. Distância em relação à ponta ao alvo, as interferências meteorológicas que acontecem com mudanças de tempo local, tá? Tudo isso daí precisa de constantes avaliações, tá? Campo, processamento de informações, tá? Depois publicação disso. E lembrando que isso pode variar de cultura para cultura. Uma coisa é trabalhar, por exemplo, com pastagens, é uma realidade, com café, com laranja, com cana-de-açúcar, é uma outra situação. Atividade florestal é uma outra situação. Inseticida, fungicida, herbicida. Olha só, quantas janelas nós podemos abordar na questão da tecnologia da aplicação. No entanto, ano a ano nós vamos ter várias publicações e chegaremos a várias conclusões. Lembrando sempre que todo trabalho de campo ele tem que ter uma metodologia, tá? Depois dessa metodologia, fazemos os ensaios, fazemos a coleta, como o Tino falou, depois há uma etapa chamada processamento, que é feito do campo para o escritório, processar essas informações, tá? Nós utilizamos o papel hidrossensível, depois foram escaneados, foram pelo DropScan, e aí, claro que isso é um trabalho de operar o computador com a tecnologia, com o scanner, processar essas informações, importar esse arquivo resumido, tá? Para um Excel, e do Excel processar os gráficos e fica mais visual. Então, ou seja, material, métodos, tá? Agora vamos aos resultados e conclusões. A fim de melhor entendermos como montamos o nosso experimento no campo, tá? Então, lá nós colocamos o que nós chamamos de marco zero, tá? E o que eu chamo de asa direita e asa esquerda, né? Asa direita, asa esquerda, ou seja, uma sequência onde cada papel foi colocado a 2 metros, tá? Um do outro, aproximadamente 10, 15 centímetros, até 9 metros. Em algum momento a gente até passou desses 9 metros, mas o nosso objetivo foi 9 pontos vezes 2 metros, na verdade, são 9, então nós temos uma asa de 18 para cá e uma asa de 18 para cá, uma faixa, né? Chamamos isso de faixa de aplicação, asa direita, asa esquerda, tá? O drone voou no sentido oeste, para entendermos esse ensaio. Supondo que aqui, com um alvo desse rente ao solo, tá? Nós podemos estar pensando em atividades como aplicação de herbicida, por exemplo, tá? Pós-emergente, pré-emergente, podemos em qualquer cultura, tá? Podemos estar pensando aqui também em aplicação de inseticidas para pastagem, tá? Então aqui já nós começamos a abraçar algumas atividades e finalidades de uma aplicação. Resultado disso daqui, tá? Fizemos coletas, teve vezes que nós fizemos uma passada, tá? E até 2 passadas, né? Passando, voltando, né? Ida, volta, ida. Então nós temos situações de 1 e de 3, como eu vou mostrar nos slides a seguir. Cada passada foi anotado o horário, tá? Velocidade do vento, umidade relativa e temperatura, claro. A direção do vento praticamente não se alterou, tá? Foi um vento sudeste que predominou praticamente o dia todo. E é claro que, lembrando que nós estamos no mês de outubro, ainda seguindo aquela temporada seca e quente, tá? E pretendemos em 2025, né, Tino, fazer isso várias etapas durante o ano. Então nós temos aí essas avaliações feitas nas 4 estações, porque o Brasil ele tem 4 estações bem definidas, principalmente na região do Sudeste, né? Então nós temos aí essas 4 estações e o ano que vem teremos coleta em 4 estações, que não fugirão muito disso. No nosso primeiro ensaio, acompanhando aqui, tá? Nós temos aqui um ensaio com 3 passadas, tá? E aqui nós temos então o nosso ponto zero, tá? E aí nós temos aqui à esquerda, a nossa asa esquerda, conforme está aqui, tá? Indo até o marco 9, faixa de 2 em 2, tá? E aqui a nossa asa direita, que como o vento estava soprando nesse sentido, a gente ainda colocou 2 marcos para cá, chegando aqui até o 11º, vezes 2,
22 metros para cá foram analisados, tá? Então, partindo aqui do centro da linha central, teve a passada de ida, de volta e a passada de ida. Então, foram 3 passadas aqui, né? Ok. Foram gotas de 300 micras, tá? Lembrando que gotas de 300 micras, você vai colocar lá no monitor do seu equipamento, porém, é a gota desejada. Ela é uma gota mediana. Então, na deposição vai ter gota maior e vai ter gota menor. O vento, nesse momento aqui, estava ali na casa em torno de 1 km por hora, com rajadas chegando até 5, não mais que 5, mas predominando o vento de 1, tá? O vento nesse sentido. Olha que interessante, tá? As faixas foram homogêneas, porém, olha a concentração. Aqui nós estamos trabalhando com densidade de aplicação, tá? Onde caiu mais gotas? Olha que a ação do vento, tá? E olha que não é um vento de 10 e nem 12 km por hora. É um vento, tá? De 1 km por hora. Mesmo assim, com uma altura de voo, Tino, de 4 a 5 metros, tá? Olha só. Estava de 4 para menos. De 4, em torno de 4 metros ali, batendo um teto de 4, né? Olha o acúmulo de gotas, a quantidade de gotas. Houve um arraste, então, tá? Do lado esquerdo, essa passada remontou aqui, e aqui, ó, onde houve a maior densidade, que foi a passada dessa, a segunda passada que remontou aqui e parte da terceira passada, tá? Quantidade, densidade de gotas é a quantidade de gotas por centímetro quadrado, tá? Vamos analisar agora a deposição. É a mesma situação, tá? De 3 passadas, é a mesma condição, só que agora a gente não está olhando quantidade de gotas, mas o volume, tá? O volume de cauda que foi aplicado. Então, esse volume, ele segue a mesma tendência. Se no anterior nós temos quantidade de gotas, aqui nós temos volume de gotas. Então, o volume, ele acompanhou a direção do vento que estava empurrando aqui, visto que o equipamento ele ia e voltava, ia a oeste e voltava a leste, tá? E, claro que em toda a pulverização houve esse arraste aqui, mostrando a influência de um vento que estava no normal de 1, chegando aí com as rajadas de 5 a, no máximo, 6 km por hora. Ok, gotas de 300 micras, tá? Vamos analisar agora uma situação de uma passada, tá? De uma passada, com as mesmas gotas de 300 micras, o vento nesse momento aqui de 2,4, tá? A umidade relativa aqui 45, está faltando um aqui, e a temperatura 31,2. Nós sempre consideramos temperatura ideal até 30 graus centígrados. Mas, pessoal, se nós formos sentar e esperar 30 graus num país tropical como o Brasil, nós vamos trabalhar muito pouco. Então, em algum momento, a gente desafia isso, tá? E aqui houve esse desafio. Analisando aqui, quem pensa, poxa, Júlio, ficou bacana, olha só, o drone foi aqui e estendeu a faixa de aplicação. Só que olha aqui, ó, o drone passou, tá? Aqui, ó, no ponto 0, ele passou no ponto 0. A amostragem começa no 1, ou seja, toda a asa da esquerda, tá? Ou a meia faixa da esquerda, ela nem apareceu gotas, tá? Esse vento de 2,4, ele jogou tanto que todas as coletas que foram colocadas aqui não haviam gotas. As gotas começaram a aparecer de 1 para frente, né? Aqui a amostragem 0 é aqui, ó, 0, tá? Até -1 achamos gotas, estaria aqui. Menos 2 já não tinha mais gotas. Então houve um arraste todo dessas gotas aqui, ó, para cá, para essa região aqui. Praticamente na passada de ida, o vento arrastou essas gotas só para a asa direita. O que teria que fazer a compensação por cada passada. Isso está mostrando para nós temos aqui um espaço de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? 16. Uma faixa total de 16, sendo praticamente uma faixa efetiva de 14, tá? Porque aí começa o efeito sobreposição para fazer essa compensação, trabalhando com faixa ideal de 12, tá? Então, a sobreposição, ela tem que entrar aqui e aqui, né? Fazendo aqui a faixa efetiva de 12 numa faixa total de 16. Temos também o volume, não seria diferente, tá? Porque o volume aqui foi o centro que o drone passou e o volume concentrou à direita do drone na ida, ou seja, na sua asa direita, tá? Houve esse arraste todo, tá? Da influência do vento, trazendo
esse volume, né, de deposição para cá. E interessante a importância da sobreposição, porque olha aqui, ó, a partir da amostra 3, o que considera aí 3 vezes 6 metros aqui, onde nós tivemos um volume considerado, vamos supor, de herbicida, tá? De cauda. Então, aqui ele já dependeria da sobreposição para ter o que a gente chama de ingrediente ativo por área, tá? Vamos agora para um outro, aí, terminando o nosso bate-papo rápido, tantos outros virão, tá? Esse é apenas o começo de um trabalho, de uma jornada longa. Aqui nós temos uma situação seguinte, voltando a medir densidade, ou seja, quantidade de gotas e não volume, tá? É a mesma situação, o vento continua a sudeste, o que mudou é o seguinte, nós temos aqui ventos normais de 5 com rajadas de 11 km por hora, tá? Aqui nós estamos medindo uma passada só, tá? Umidade relativa a 44, temperatura 37,8, lembrando que está uma temperatura bem alta, pelo ΔT não é recomendado voar, tá? Mas nós queremos avaliar aqui a velocidade do vento. Horário, às 4h20 da tarde, veja que não é às 2 horas da tarde, tá? Gotas de 500 micras são gotas grandes, lembrando que isso é gota mediana. Ok, então, aqui nós temos a asa direita, né? Ó, ponto 1, ponto 2, 3, 4, 5, né? Assim por diante até chegamos aqui ao ponto que a gente chama 9, a asa direita. A asa esquerda, pessoal, esse lado aqui, ó, ele nem veio para cá com 500 micras, tá? Mesmo que, olha só, nessa situação aqui, é aquilo que o Tino fala, vento acima de 5 km por hora, ele arrastou toda a asa esquerda, toda a faixa da esquerda sobrepôs na faixa da direita, tá? Com gotas de 500 micras. Então, aqui, o que se espera de uma faixa total, que seria a esquerda e direita, né, as duas, a faixa efetiva, a esquerda remontou sobre a direita com o vento de sudeste. O vento está aqui, a direção do vento, tá? Bom, se aqui nós temos a quantidade de gotas, onde foi parar o volume? Na mesma situação, tá? Então, o volume, ele concentra, ó, diferente um pouco, o volume maior está aqui. Embora a quantidade de gota aqui foi menor, tá? Considera-se volume pelo peso, boa parte do volume aqui, tá? E aqui? Aqui foi o quê? Né? Como é uma passada só, é muito interessante, porque como nós temos duas, lembrando que o drone trabalhou com os 2 bicos rotativos, tá? Então, o que a gente entende é que esses bicos rotativos direcionaram aqui, ó, houve esse deslocamento do volume, tá? De um volume maior nesse centro aqui. Então, isso daqui era para ter acontecido dentro de uma normalidade, tá? Olha aqui, voltando aqui, dentro de uma normalidade aqui. E ele veio posicionado para cá, na asa direita, tá? Então, lembrando que é a mesma situação, a gente parte aqui do primeiro até a nona, né? Até o 9º ponto de coleta, né? Os nossos 18 metros, e dá para ver claramente, né, que os 2 bicos jogaram esse grande volume aqui, né? Tendo um arraste aqui de mais de 6 metros. Ô, Júlio. Sim, Tio. Ó, a gente pode chegar em algumas conclusões aqui, né? A primeira é que a faixa total do drone não mudou, ela só foi deslocada. Só deslocada. Numa passada só, tá? Numa passada só com gota de 500, tá? E com gota de 300, sobrepor os dois no gráfico, né? Aí dá um desenho, ó, junta os dois, ó, aqui é a gota de 300 e de 300, e essa sobreposição aqui, né? Trabalhando os dois. Mas isso vai ficar para o próximo, sempre vai ter o próximo, né? E esse vai ser o próximo trabalho nosso, tá? Olha, coloquei 500 e coloquei 300, o que aconteceu com o resultado, tá? A gente já tem isso pronto, é só a gente produzir e aí depois o Tino vai trazer ou nós vamos trazer. Fica a dica aí, pessoal, a gente está começando um trabalho engatinhando ainda nisso, tá? Mas o objetivo é tornar realmente a tecnologia da aplicação do drone única e exclusiva, tá? Para drone. Abraço a todos.